Prepare-se para uma aventura épica e com um toque único. Conheça Hakuro, um garoto apaixonado por jogos, mas não qualquer jogo. Ele adora os mais problemáticos, repleto de bugs e falhas. Quanto mais imperfeito, melhor para ele. No entanto, tudo muda quando ele visita uma loja de jogos e é aconselhado experimentar algo novo. Um jogo divino, onde a perfeição reina e os bugs não têm vez. Hakuro decide entrar nessa nova aventura, mas de um jeito bem arriscado. Ele escolhe a classe mais fraca e vende todos seus equipamentos, focando apenas em sua arma. Agora, um único golpe é o suficiente para tirá-lo do jogo. E é isso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos mostrando a finalização de um jogo. Hakuro finalmente conseguiu zerar um dos piores jogos que ele já jogou. Mas inesperadamente, Hakuro dá uma voadora no meio da fuça de Ferraria, uma garota que, em teoria, deveria ser a mocinha do jogo, mas daqui a pouco vocês vão ver que não foi bem assim. Após fazer isso, Hakuro fica bem animado por ter terminado aquele jogo e se vingar da garota problemática. E nesse momento, temos uma pequena explicação sobre a realidade desse anime. Nos é mostrado que Hakuro vive em um mundo onde games em tela são considerados retrô, e os jogos de realidade virtual imersivos são os mais comuns. No meio dos muitos jogos que são lançados, há aqueles em que o design e gráficos não são lá muito bons. E esses jogos também contêm muitos bugs, o que afasta a maior parte dos jogadores. Porém, há aqueles que são especialmente atraídos por esse tipo de jogo problemático, e essas pessoas são conhecidas como tarados ou estranhos. E Hakuro Hizutomi, o protagonista dessa história, é uma dessas pessoas. Vemos que ele está bem aliviado de ter zerado o último jogo, e logo começa a pensar em qual será o próximo jogo ruim que ele irá jogar. Após isso, Hakuro vai para a escola. Enquanto ele andava pelo corredor, vemos que uma garota se prepara para falar com ele. Ela tem ensaio suas falas, mas quando ela encontra coragem e vai falar com ele, um dos amigos de Hakuro aparece e atrapalha completamente a coitada. Em seguida, essa garota vai até uma loja de jogos que Hakuro frequenta, e a dona da loja diz que é uma pena, já que Hakuro não veio hoje. A garota com vergonha diz que não é isso, ela só veio procurar alguns jogos, mas a mulher diz que ela não consegue esconder que gosta dele. Um tempo depois, Hakuro chega perguntando à dona se ela tem algum jogo ruim bom pra ele. Na cabeça dele isso faz sentido, mas quando ele aparece a garota se esconde rapidamente, o que deixa Mana, a dona da loja, bem confusa. Ela pergunta a Hakuro se ele conseguiu zerar o jogo que ele estava jogando, e Hakuro alegremente diz que sim, e bem empolgado ele começa a explicar o quão ruim era o jogo, cheio de bugs, história ruim e a protagonista sempre acabava estragando sua jornada. Para ele, ela era o verdadeiro vilão da história, mas ele diz que foi realmente satisfatório terminá-lo, já que após matar o chefão final, ele tem uma brecha de 3 minutos em que ele finalmente pode descer o cacete nela sem medo do progresso do jogo ser interrompido. E foi isso que ele fez. Hakuro fez questão de bater nela o máximo que ele conseguiu, e isso realmente aliviou bastante o estresse que ele passou com ela ao seu lado. Após isso, Hakuro diz que não sabe mais o que jogar, e Mana recomenda o novo jogo mais jogado do mundo, Shangri-La Frontier, o que nomeia o anime. Um jogo divino que conta com mais de 30 milhões de jogadores, e com praticamente nenhum bug. Hakuro até reluta, já que para ele, bons mesmo são os jogos ruins. Mas ele acaba dando uma chance ao jogo. Ao chegar em casa, ele começa a estudar um pouco sobre aquele jogo, e finalmente decide logar e criar seu personagem. Na escolha da classe, ele escolhe ser um mercenário com 2 adagas, e como naturalidade, ele escolhe ser um andarilho. Após um tempo personalizando seu personagem, o resultado é esse aí. Sim, um cara com máscara de pássaro e short. Não, ele não é um tarado, eu posso explicar o porquê dele estar assim. Hakuro decidiu vender toda a sua armadura, para que assim ele possa focar em pegar a melhor arma possível no início do jogo. E sem armadura e quase pelado, ele resolve colocar uma máscara, já que para ele é muito vergonhoso que vejam seu rosto enquanto está vestido daquela forma. Após isso, ele escolhe seu nickname, e no jogo ele se chamará Sunhaku, o nome que ele usa sempre em todos os jogos. Finalmente ele entra no jogo. Hakuro começa a testar a movimentação do jogo, e acha incrível a forma como ela é bem feita. Segundo ele, o jogo anterior nem se comparava ao que ele consegue fazer ali. Em seguida, Hakuro dá uma olhada no mapa, e vê que ele está próximo da cidade inicial. Mas como ele escolheu a classe Andarilha, ele inicia sua jornada na floresta. O ideal seria ele seguir em direção à cidade. Porém, ele é atacado por um Goblin enquanto se dirigia para lá.
Hakuro se anima e começa a caçar monstros para ganhar experiência e ficar mais forte. Ele nota que o sistema de batalha depende muito da habilidade do jogador, o que o beneficia muito, já que ele treinou muito tendo que superar jogos com controles horríveis e bugs infinitos. Agora, em um jogo divino, ele está mais do que preparado. Hakuro segue na floresta enfrentando monstros, até que ele se depara com um coelho bem rápido e forte, que por pouco não corta o pescoço dele fora. O nome do monstro é Coelho Vorpal, e ele vem pra cima de Hakuro. O bicho é extremamente forte e assusta o nosso protagonista. Hakuro consegue acertar um ataque, mas o coelho segue vivo e não parece estar enfraquecido. Hakuro então se dá conta que ele deverá acertar um golpe crítico no coelho, e logo corta o pescoço do bichinho. Ao derrotá-lo, Hakuro nota que ele não deixou cair sua arma como drop, o que o entristece, já que ele queria muito aquelas adagas que o coelho usava. Hakuro então vai se animando e vendo várias formas que ele pode lutar, e começa a pensar em várias combinações de luta. Após isso, ele segue indo atrás dos monstros a fim de encontrar mais coelhos para conseguir dropar aquelas adagas. Como o coelho Vorpal é um monstro raro, levou mais de 2 horas para que Hakuro finalmente conseguisse um conjunto de adagas. Mas agora, finalmente, ele pode ir para a cidade. Hakuro checa o mapa e nota que ele se afastou muito da primeira cidade e está bem mais próximo de Secondale, a segunda cidade. Ele nota que para chegar lá, ele deve atravessar uma ponte e logo segue para lá. O que ele não sabia é que ao chegar na tal ponte, ele encontrará um cobrão gigantesco. Lá ele! Hakuro então se dá conta que esse será o primeiro chefão que ele deveria derrotar. O problema é que Hakuro não tem nenhuma armadura e nem sequer passou pela primeira cidade para arrumar recursos e pessoas para formar um grupo, já que aquela cobra normalmente é derrotada por um grupo de jogadores. Mas Hakuro não faz ideia disso e resolve sozinho enfrentar a cobrona. Ele se prepara e parte para cima bem empolgado, mas antes dele começar a atacá-la, o anime nos mostra uma pessoa estranha com uma armadura que parece ser bem forte na cidade inicial. Essa pessoa é Rei, aquela garota que gosta dele. Ela está procurando ele para que possa ajudá-lo e assim finalmente talvez ela consiga se aproximar do garoto esquisito. Mas para infelicidade dela, ele já está indo para a segunda cidade. Bom, voltamos até a cobra gigante e Hakuro parte para cima dela. Ele parece estar se divertindo muito. Hakuro vai desviando de seus ataques e nota que o bicho é realmente muito forte. Em dado momento, ele consegue acertar um golpe nela, mas ao contrário do que ele pensava, não inflige dano algum. Pelo contrário, suas adagas iniciais são destruídas nesse ataque. Hakuro então é obrigado a usar a adaga do coelho Vorpal. E quando ele iria acertar um novo golpe na serpente, ela o pega de surpresa. A bichona joga veneno nele, e ao estar envenenado ele sofre 1 de dano a cada 10 segundos. Hakuro tem 30 de HP, então ele tem pouco menos de 5 minutos para derrotar a cobrona e encontrar um checkpoint para salvar seu progresso. Mas ele não desanima, ele fala que os jogos ruins que ele jogou são muito mais difíceis do que isso, e logo parte para cima da serpente. Enquanto luta, Hakuro nota que não é fácil atingir a cabeça dela, já que lá provavelmente é o seu ponto fraco. Então ele resolve dar seguidos ataques em um ponto para que assim ele possa criar um ponto fraco nela, mas ainda assim não funciona. Ela o arremessa para cima e o agarra com a boca. Aqui, o fim de Hakuro parecia certo, porém ele consegue impedir de ser engolido e salta para fora da boca da cobrona. Em seguida, ele consegue acertar um golpe na cabeça dela e logo gruda nos cabelos da bichona. Sim, a cobra tem cabelo. Nesse momento, ele usa a habilidade chamada Perfuração Parafuso e acerta o olho da cobra e finalmente ela é derrotada. Após eliminá-la, ele fica muito feliz e começa a ver os drops e status que recebeu. Mas ele vê que não é hora para isso, já que a sua vida está descendo rapidamente e resta para ele apenas 9 de HP. Hakuro rapidamente distribui todos os seus pontos em estamina, para que assim ele possa correr até a cidade. E assim ele faz. Lá no portão da cidade vemos que há uma garota e um garoto. E esse garoto está ensinando ela a começar no jogo. Enquanto eles conversavam, a garota avista Hakuro vindo muito rápido. E pela máscara dele, ela imagina ser um monstro, e logo se prepara para atacá-lo. Mas o seu amigo a impede, já que ele tem um nome em cima da sua cabeça. E isso indica que ele é um jogador. E se ela atacá-lo, ela ficará PK. E uma caveira aparecerá na frente do seu nome, o que é muito ruim. O cara imagina que Hakuro esteja envenenado pela cobra, já que isso acontecia muito no início do jogo.
Ele não perde tempo e logo orienta Hakuro como chegar à hospedaria, já que lá Hakuro pode salvar o seu jogo antes de morrer. Ao chegar na hospedaria, a recepcionista enrola pra caramba pra explicar pra ele como funciona. Hakuro, desesperado, manda ela calar a boca e só dar a ele qualquer quarto livre que tiver. E assim ela faz. E Hakuro, com apenas 1 ponto de vida, finalmente consegue salvar o seu jogo. E logo morre. Em seguida, ele segue explorando a cidade, já que ele está com a penalidade por morte e não pode lutar. Ele precisa de um mapa e alguns itens de recuperação, além de novos equipamentos, já que andar pela cidade daquele jeito é meio constrangedor. Todo mundo ficou olhando e comentando sobre ele. Hakuro logo compra uma armadura anti-lâminas e fica bem feliz com ela, já que agora não o verão como um tarado. Em seguida, ele vai até uma loja de armas tentar vender o machado de Goblin que ele pegou. Mas para sua infelicidade, ele não vale nada. Hakuro pede para ver as armas que ele vende, mas nenhuma é tão boa quanto as adagas de coelho vorpal. O dono da loja fala que é claro, já que aquelas adagas são bem raras. E se ele quiser algo melhor que aquilo, ele deve fazer ele mesmo. O ferreiro diz que se ele conseguir os materiais, ele pode fazer armas mais fortes para ele, e Hakuro se anima com a ideia. E logo vai até o pântano das dificuldades para conseguir os materiais necessários minerando as rochas. Hakuro vai minerando muito, e nota que só consegue encontrar pedras comuns. O minério que ele precisa é raro, então ele gasta muito tempo ali. Após uns 30 minutos minerando, Hakuro só conseguiu 2 minérios, e fica frustrado. Além disso, a lama do pântano deixa seus movimentos bem mais lentos, e isso está sendo um saco. Ele segue minerando até que um sapo aparece e pula perto dele, o enchendo de lama e acabando de uma vez com a paciência de Hakuro. Ele fica muito pistola e começa a bater no coitado do sapo até mandá-lo de base. Ele nota que ao matá-lo, o bicho dropou sua pele, e ela é o mesmo material a qual a armadura de Hakuro é feita. Hakuro nota que há novos jogadores por perto e decide focar na mineração antes que aquele lugar fique cheio de gente. E assim ele faz. Após algumas horas, ele volta no ferreiro e ele fica surpreso com a quantidade de minério que Hakuro conseguiu. O ferreiro então mostra a arma que ele pode fazer com aquilo, e Hakuro fica bem animado, já que a arma é bem legal e parece ser bem forte também. Enquanto o ferreiro produzia a arma, Hakuro dá uma olhada em outras lojas para comprar algumas coisas, até que ele finalmente volta no ferreiro e suas adagas estão prontas. Ele fica bem feliz com ela, já que sua durabilidade é bem maior do que as outras armas dropadas de monstros. O ferreiro também diz que ele poderá fazer armas melhores se conseguir novos materiais, além de que ele também pode aprimorar suas armas com o ferreiro também. O ferreiro também avisa que é melhor ele não sair da cidade agora com essas roupas, e Hakuro pergunta o porquê. O ferreiro explica que já está escuro, e os monstros noturnos são bem mais perigosos e agressivos. Mas como era de se esperar, Hakuro não o escuta, e logo sai para testar suas novas armas. Enquanto isso, a menina está lá, o procurando. Ela segue para a segunda cidade, e lembram daquela cobra que quase matou Hakuro? Então, com um ataque apenas, ela a derrotou. Aqui percebemos que ela é realmente bem forte. Voltamos a Hakuro e ele está batalhando contra um Goblin. Mas esse Goblin noturno é muito mais forte que o primeiro que ele enfrentou. Ele é esperto e aprende a lidar com os ataques de Hakuro, assim, tornando bem difícil de ser derrotado. Eles lutam por bastante tempo, até que o Goblin chama vários outros para cima de Hakuro, o que o deixa surpreso, já que essa habilidade normalmente são usadas por monstros fracos. Agora, Hakuro está cercado por Goblins de chapéu, e se vê em uma situação realmente complicada. Ele então decide avançar e macetar todos eles, mas quando ele iria atacá-los, uma grande quantidade de poder aparece e derrota todos os Goblins. O autor disso é um lobo gigantesco, e agora tem como alvo Hakuro. E ele é um monstro único chamado Lycaon, o atacante da noite. Ele aparenta ser extremamente forte, e não faz sentido aparecer para um novato como Hakuro. Agora vamos até onde os servidores do jogo são hospedados e vemos que esse é um dos monstros únicos que aparecem no jogo, e esse lobo em específico ninguém nunca o avistou. Será que Hakuro conseguirá o derrotar? Bom, descobriremos no próximo episódio, mas eu quero saber de você, o que achou desse início de anime? Me diga aqui nos comentários que eu quero saber, hein? E já aproveita que está aí embaixo e já se inscreve e deixa aquele like maroto. Me ajuda aí, pô! E para você que é fera e fica sempre até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Adonis,
um garoto humano que foi criado por uma bruxa e viu ela ser morta diante de seus olhos pelos próprios humanos. Ele jurou vingança e pode ter certeza, ela será a mais sanguinária possível. Cliquem aí na tela e vão lá, está simplesmente incrível, beleza? Até a próxima e fui!